Olá pessoal, tudo bem? Quero chamá-los aqui para a gente começar uma revisão especial para o seu concurso da Guarda Municipal de Embu das Artes, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né, para dar aquela moral, dê seu joinha, compartilhe aí com a galera que está fazendo, se preparando para esse concurso. E hoje você vem aqui comigo com a revisão do princípio da legalidade. Já peço para você que não adquiriu o PDF, com, com todos esses pontos aqui, você pode entrar no link abaixo aí e adquirir na plataforma, no nosso site, tá certo? Nosso site vai ter várias informações ali e também vai ter o link para você adquirir o PDF exclusivo aí para Embu das Artes. Vamos lá, pessoal. E todo esse material aqui, esse conteúdo aí, vai estar disponibilizado também em materiais complementares ali dentro da plataforma, fora o PDF. Vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em princípio da legalidade, a gente vai pensar primeiramente no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. A gente vai fazer o link também com o artigo 2º ali, do Código Penal, né? O princípio da anterioridade, até porque a legalidade e a anterioridade elas andam juntas, né? Apesar de questões doutrinárias, os doutrinadores sempre separar, né, o estudo desses dois princípios, né? Não são a mesma coisa, né? Mas é preciso a gente também separar, porque tem algumas bancas que consideram ser princípio da legalidade quando fala em anterioridade e legalidade estrita, e tem uns que dividem, né? Existe uma dicotomia entre um e outro. Então é por isso que a gente precisa estudar isso daí com bastante detalhe, tá certo? E vamos ver os vieses, né, do princípio da legalidade. Então, a legalidade ela precisa ser uma legalidade estrita. Isso convém falar que, por que estrita? Precisa ser criada uma lei para um tipo penal, né? A gente não pode, por exemplo, usar os costumes, né? A gente vai ver aqui daqui a pouco, né? Quando a gente falar sobre a lei certa, a gente não pode usar uma lei mais fraca, né? Diríamos assim, uma medida provisória, por exemplo, né? Para criar um tipo penal. Por outro lado, né, a medida provisória, que parte ali do Poder Executivo, ela poderia trazer algo que pudesse favorecer o réu, né, mas não, né, para prejudicar o réu. Né? Então, a competência para definir crimes e estabelecer penas é exclusivamente do Poder Legislativo, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Tá certo? Não compete ao Executivo nem o Judiciário criar lei. Apesar, né, de nós vermos aí, né, é, alguma coisa por parte do STF, que às vezes acaba criando norma aí, né? Esse é um detalhe que a gente pode sentar depois e conversar a respeito disso daí, tá? Além disso, é proibido usar analogia para desfavorecer, né? Em desfavor, em malam partem, né? Nesse caso, a gente poderia usar analogia, que não ela seria utilizada para interpretar a norma, né? Para integrar a norma, né? Essa a analogia. Isso daí poderia ser utilizado em Bonaparte para favorecer o réu, mas nunca para prejudicar. Quando a gente fala em lei escrita, né? Aquilo que eu estava falando para vocês, não se pode, por exemplo, utilizar os costumes, né? Ou praxe, né? Para que possa ser criado tipos penais. Não, hoje a gente vai deliberar aqui é, dentro do condomínio e vamos criar aqui o tipo penal é X, né? E a partir de hoje vai ter uma pena quem cometer esse crime criado aqui por nós. É um costume nosso aqui, a gente vai criar entre nós. Não, isso daí não pode. Precisa ser uma lei estrita, como já falamos antes, e a lei, né? Uma legalidade escrita, tá certo? Costume não tem autoridade para criar crimes, estabelecer sanções penais, pois a lei deve formalmente ser escrita, isso significa que é vedado o costume incriminador. A lei certa, porque a lei precisa ser certa, né? Porque ela precisa ser taxativa. E a gente também vai verificar esse princípio da taxatividade logo em seguida, né? Porque que exige que os preceitos, né, dos crimes, né, os tipos penais, né, dos crimes sejam claros, né, compreensíveis, né, não de forma vaga, indefinida. Eu não estou falando de norma penal em branco, tá, pessoal? Para quem vê a classificação das normas, né, que
A norma penal em branco é aquela norma que precisa de complementação de outras normas, né? Não é isso que eu estou falando. Não pode ser criado um tipo penal vago, né? Indeterminado. Então, ela precisa seguir também o princípio da taxatividade. Então, essa lei ela precisa ser estrita, escrita e uma lei certa, tá? Precisa ser exato, precisa ser cirúrgico, precisa ser claro. E aqui, por último, a lei prévia, que a gente vai fazer o link com o princípio da anterioridade, né? Então, a gente não pode ter a aplicação de uma pena, né, a fatos, né, que naquela época não era considerado crime, tá? Então, a gente não pode aplicar a lei penal a atos que não eram considerados crimes, né, ou que foram praticados, né, antes de sua criação. Aí trata-se da consagração aí do princípio da anterioridade, tá? Por fim, deixei anotado aqui, é importante destacar que não basta apenas a legalidade no seu aspecto formal. Para quem estuda direito penal, a gente pode ver aí que a gente vai ver que a lei tem seu aspecto formal e o aspecto material. Qual seria o aspecto formal? Esse que a gente falou, né, da legalidade, né, de uma lei certa, emanada do Poder Legislativo. Esse é o aspecto formal. Qual que é o aspecto material da norma? É o impacto, né, daquele tipo penal, o impacto daquela conduta criminosa ali dentro da sociedade, tá? Então, ela precisa ser um remédio, né, para curar as feridas da sociedade, né, essa norma. Então, ela precisa recriminar uma conduta, né, ela precisa criar um tipo penal que incrimine uma conduta, isso, né, para dar uma resposta para a sociedade, né? E essa norma, né, nesse aspecto material, ela precisa também seguir os valores da Constituição e dos demais tratados de direitos humanos, tá certo? Esse aqui foi uma breve explanação, uma revisãozinha do princípio da legalidade. Um forte abraço e até mais.